Graça e paz, peregrinos literários! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e primeiramente quero desejar a vocês um feliz 2024, que seja um ano repleto de bênçãos, realizações e de muitas conquistas. E pensando nisso, eu separei para vocês 8 livros com pouquíssimas páginas para que você venha desenvolver o hábito de leitura. Então, sem mais delongas, roda a vinheta que esse vídeo tá top! Bom, peregrinos, estamos de volta e o primeiro livro que eu gostaria de indicar é O Verdadeiro Evangelho, escrito por Paul Washer. E esse livro aqui foi publicado pela Editora Fiel e possui 120 páginas, então você consegue ler tranquilamente esse livreto aí em torno de uma semana, e é um assunto de suma importância que fala sobre as boas novas da salvação. E o autor, ele faz uma exposição bíblica de Romanos 3 que fala sobre a salvação e a necessidade que nós temos de um Salvador para nos resgatar de uma vida pecaminosa. Então, o verdadeiro evangelho consiste nisso, o poder de Deus para salvar um pecador. Então, eu super indico O Verdadeiro Evangelho, escrito por Paul Washer. E o segundo livro que eu gostaria de indicar, que é de suma importância para essa geração, principalmente para essa era tecnológica, é esse livro escrito por Marcos Mello, A Fé na Era Digital, como as redes sociais moldam o nosso coração. Interessante que esse livreto também faz parte de uma série chamada Relevância, publicado pela editora Ezion, e ele possui apenas 66 páginas. É um livro super curto, você consegue ler em torno de 1 a 2 dias e é de suma importância, pois trata de um assunto que tem se tornado um desafio para nós, pois estamos enfrentando um tempo onde muitos estão num ciclo vicioso em relação às redes sociais. E olha só que ele coloca aqui: as pessoas estão se tornando arrobas e são reduzidas a números. Então são frases que realmente fazem com que nós venhamos refletir acerca do impacto da era digital na vida cristã. Eu vou deixar apenas mais uma frase, olha só que interessante: enquanto queremos publicar nossa melhor versão nas redes sociais, ao mesmo tempo o pior de nós está sendo exposto. Olha só que grande verdade. Então esse livro tem muito embasamento bíblico e é de suma importância para nós que estamos vivendo nessa era tecnológica. E em terceiro lugar, eu gostaria de indicar Avivamento Urgente, escrito por nada mais e nada menos do que Reverendo Hernandes Dias Lopes. E esse livro foi publicado pela editora Betânia e possui, se não me engano, 105 páginas. Então é um livro tranquilo para que você venha ler aí durante uma semana. E eu achei ele muito parecido com o que eu tenho aqui, Porque Tarde o Pleno Avivamento, escrito pelo Leonardo Reveillon, e é um livro que realmente nos confronta e faz com que nós venhamos desejar ainda mais a presença de Deus, buscá-lo em oração, buscá-lo em sua presença. Então é um livro que vem nos auxiliar a desenvolver novos níveis de intimidade. E é interessante que quando você começa a meditar nessas páginas, é como se o Hernandes Dias Lopes estivesse diante de você pregando. Então a forma como ele prega no púlpito é a forma como ele escreve, e eu achei isso muito importante, diferente, pois isso facilita muito a nossa conexão e nós viemos compreender ainda mais a profundidade nessa mensagem. Então um livro super pequeno, com pouquíssimas páginas, mas carregado de grandes profundidades acerca do avivamento urgente ao qual a nossa geração anseia e necessita tão urgentemente. Então super indico aí Avivamento, escrito por Hernandes Dias Lopes. E a minha quarta indicação é uma ficção cristã escrita por Maurício Zagari, Aventuras de Gael, O Mistério da Ameaça Invisível, publicado pela Code Books e possui 106 páginas. Então você consegue ler tranquilamente aí durante uma semana.
Eu particularmente, eu confesso que eu li em 2 horas, pois é uma história fantástica, extraordinária, que prende a sua atenção do começo ao fim. Então se você já é fã de ficção cristã, já leu obras como O Peregrino ou também A Peregrina, vai se apaixonar por essa história e certamente você também vai ler em torno de 2 horas. Eu super indico O Mistério da Ameaça Invisível, escrito por Maurício Zagari. E a minha quinta indicação é para você que não deixa de fazer de forma alguma os seus devocionais diários. E olha só que ótimo complemento que lhe auxiliará aí nos seus estudos. 101 lições espirituais na cultura pop. E esse livro ele foi publicado pela editora Lion e escrito por Vinícius Miranda. Tem pouquíssimas páginas, se eu não me engano são 106, então você consegue fazer devocionais diários baseados naquela série, naquele filme, naquele desenho que você tanto gosta. Então é um livro muito bom. Eu particularmente amo fazer os meus devocionais pela manhã, então você que é apaixonado aí por séries, filmes e desenhos, é um ótimo complemento para o seu crescimento espiritual. E falando ainda sobre devocionais, nós temos aqui mais uma indicação e essa é a sexta. E quem vai lhe auxiliar nos seus devocionais diários será Kennedy Carvalho, com o tema proposto aqui: 40 dias cheios do Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse livro foi publicado pela editora Pencal e é um livro com pouquíssimas páginas. Vou só confirmar aqui, isso, realmente tem 102 páginas, então você consegue ler aí tranquilamente em torno de 10 dias. Mas Lucas, o tema não é proposto aqui 40 dias? Sim, mas o livro é tão bom que você não vai conseguir respeitar essa margem proposta. Então você vai certamente, assim como eu, ler 1, 2 ou 3, até mesmo 4 capítulos por dia. E olha só que interessante, após cada reflexões relacionadas aos dias, né, você tem aqui algumas perguntas, o autor faz algumas perguntas para que você venha de fato refletir no conteúdo aqui proposto. E esse livro faz com que você tenha um tempo de imersão na presença de Deus, a fim de você se conectar cada vez mais e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu super recomendo 40 dias cheio do Espírito Santo. Eita glória, terra! E a sétima indicação é acerca da obra missionária. Isso mesmo, certa vez eu ouvi uma frase e eu tenho ela guardada em meu coração que diz sobre: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E olha só, quem vai esclarecer alguns aspectos dessas dúvidas relacionados à missão, que é Ronaldo Lidório, um dos maiores missionários da atualidade. E esse livro aqui foi publicado pela renomada editora Betânia com o tema proposto: Missões, o Desafio Continua. E é um livro também com pouquíssimas páginas. Se eu não me engano, eu finalizei esse livro em torno de 6 ou 7 dias, porque eu comecei a verificar algumas experiências que nos impulsionam verdadeiramente a cumprir o ID, a entender aquilo que nós estamos deixando de fazer e aquilo que nós também devemos fazer. Isso é muito interessante. Então esse livro vai falar sobre as experiências de um missionário que vão desafiar você a dedicar a sublime tarefa de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu super recomendo essa obra relacionada a missões. E minha última indicação é para você que também é apaixonado por histórias em quadrinhos. Olha só o que a editora Lion preparou para nós, falando sobre os 12 homens que caminharam lado a lado com nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a temática dessa revista: os apóstolos, as vozes dos mártires. Então, através dessa revista, você irá conhecer a história, a biografia, de uma forma simples, mas também profunda, dos 12 homens que caminharam lado a lado com nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Meus amigos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessas 8 indicações e que certamente a vida de vocês serão edificadas. E eu desejo que juntos nós possamos cultivar o hábito de leitura nessa geração. Então, boa leitura, fique com Deus e até a próxima indicação.